Se você curtir esse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. A gente fala sobre os fenômenos mais extremos do planeta toda semana. Tornado agulha. Imagina que você está dirigindo numa estrada aberta e de repente enxerga uma linha finíssima pendurada no céu, quase como se alguém tivesse riscado o horizonte com uma caneta. Parece inofensivo, né? Parece até que você está enganado, que não é nada. Esse é exatamente o erro que pode custar caro. Os tornados agulha são os menores e mais finos da família. Às vezes não têm mais largura do que um poste de luz. Eles aparecem nos estágios iniciais de formação, quando a rotação ainda está se organizando, mas a umidade disponível é pouca. Por isso o funil fica tão estreito, quase translúcido contra o céu. Surgem e desaparecem em questão de segundos, às vezes deixando apenas uma risca no chão antes de se dissiparem como fumaça. Mas não deixe o tamanho enganar. Tornados agulha podem carregar ventos de mais de 130 km por hora, suficiente para virar estruturas leves e arremessar detritos com força letal. Em 2016, caçadores de tempestades documentaram um perto de Compo, no Colorado, que era quase invisível contra o céu cinza. Durou menos de um minuto, mas ainda assim danificou equipamentos agrícolas na área. A natureza não precisa ser grande para ser perigosa. Tornado corda. Se o tornado agulha é um sussurro, o tornado corda é o momento em que a tempestade começa a gritar, ou pelo menos é o que parece. Os tornados corda são finos, sinuosos e quase hipnóticos. Eles se retorcem e serpenteiam pelo ar como se fossem criaturas vivas, mudando de direção e de forma a cada segundo. Aqui está o paradoxo que confunde até meteorologistas experientes. Os tornados corda normalmente aparecem durante a fase de enfraquecimento, quando o funil está se estreitando e perdendo força. Lógico seria esperar que estivessem morrendo, certo? Errado. O tornado que destruiu Mayfield, no Kentucky, em dezembro de 2021, matando mais de 80 pessoas, passou por uma longa fase de corda enquanto ainda carregava ventos devastadores acima de 240 km por hora. Caçadores de tempestades viram ele serpenteando pela paisagem, elegante e mortal ao mesmo tempo, demolindo tudo no caminho com aquela aparência quase artística. Nunca julgue um tornado pela beleza da forma. Aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que acha que entende de clima. Aposto que eles não sabem metade disso. E se ainda não se inscreveu, faz isso agora. Tornado, tromba de elefante. O nome já diz tudo. Esse tipo de tornado tem um funil que se alarga em direção ao solo, curvando levemente como a tromba de um elefante alcançando o chão. Diferente do tornado corda, que se agita e oscila, a tromba de elefante se move com uma certa cadência, quase como se soubesse exatamente o que está fazendo. E é exatamente aí que mora o perigo. A tromba de elefante marca a transição entre um tornado fraco e um tornado perigoso. Você está assistindo em tempo real a algo que está ficando mais forte. O funil se alarga porque a tempestade está puxando mais umidade e detritos para dentro do vórtice. Muitos desses tornados atingem a categoria EF2 ou superior sem grandes avisos visuais. Um tornado fotografado no Colorado em junho de 2015 ficou famoso exatamente por essa forma e causou danos significativos em estruturas rurais da região. 4. Tornado cone. Se você fechar os olhos e pensar em tornado, provavelmente é um cone que aparece na sua cabeça. Largo na base da nuvem, afunilando até uma ponta estreita perto do solo. É o formato clássico, o que aparece nos livros didáticos e nos filmes de catástrofe. Mas tem um detalhe que a maioria das pessoas não considera. Se você está olhando para um cone, o tornado já tomou uma decisão. Ele decidiu se fortalecer. Os cones se formam quando a rotação se intensifica e o funil começa a engolir volumes enormes de ar quente e úmido. Eles são estáveis, persistentes e capazes de percorrer longas distâncias mantendo ou aumentando a intensidade. O tornado de Tuscaloosa, Birmingham, em abril de 2011, passou boa parte de seu trajeto de 130 quilômetros como um cone escuro e perfeito, chegando à categoria EF4 e matando 64 pessoas. Testemunhas descreveram um triângulo negro cortando bairros inteiros com precisão cirúrgica. 5. Tornado barril. Agora entramos em território verdadeiramente assustador. O tornado barril não é apenas maior, ele é de uma categoria diferente de ameaça. Imagine um cilindro escuro e imenso com as laterais ligeiramente abauladas, como uma torre de água girando em alta velocidade e avançando pelo solo. O que torna o barril tão perigoso é o que não dá para ver. O campo de ventos destrutivos se estende muito além do funil visível, e a nuvem de detritos abaixo dele pode esconder a verdadeira largura do vórtice. Você pensa que sabe onde está a borda do tornado. Você está errado.
Muitos tornados EF4 e EF5 passam por uma fase de barril durante o pico de intensidade. O tornado de Joplin, Missouri, em maio de 2011, atingiu essa forma enquanto alcançava a categoria EF5, matou 161 pessoas e destruiu partes inteiras da cidade. É o formato que a tempestade assume quando resolveu não poupar nada. A natureza tem muitas formas de mostrar sua força. Qual dessas te surpreendeu mais? Comenta aqui embaixo. E se ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora!